Oi, galerinha! Tudo bom com vocês aí em casa? Eu sou a professora Kênia e hoje nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Lembrando que é importante você escolher um lugar tranquilo, onde você consiga organizar suas coisas. Se você tiver fone de ouvido, também é interessante utilizar, porque vai te ajudar a entender melhor o que eu estou dizendo. Combinado? Vamos lá! Vamos iniciar a nossa aula revisando o que nós estudamos na aula passada. A aula passada, nós conversamos um pouquinho sobre o texto teatral, aquele texto que é escrito para ser encenado. E essa é a primeira característica de um texto teatral. Quando o autor ele escreve esse texto, ele seleciona atores para serem os personagens e poder representar aquela história. Possui personagens que vivem uma história. Então, o cenário daquela peça, as roupas que os personagens vão utilizar, tudo isso está ligadinho com a história que o autor criou. Mostra os nomes dos personagens antes de cada fala. Na hora que o ator está representando, que ele está lá no palco se apresentando, ele não vai ficar falando Léo, desilusão, que foram os exemplos daqueles dois personagens que eu falei com vocês na aula passada. Ele vai ver que está lá o nome dele e ele vai decorando as falas, porque na hora que ele estiver no palco, ele vai só se apresentar. Apresenta trechos entre parênteses que indicam os gestos que esses personagens têm que fazer, o local onde eles devem ficar no palco, o que eles estão sentindo. Então, se o personagem está muito feliz, ele tem que entrar muito animado, isso vai estar entre parênteses após a fala dele, na hora que ele estiver estudando para encenar. Certo? Se ele vai precisar conversar com alguém, se ele vai precisar correr, se ele de repente precisa cair, tudo isso vai estar escrito no texto teatral para quando ele chegar na hora da apresentação, ele já está sabendo de tudo. Esse aqui foi o texto que nós conversamos na aula passada, o texto Sonhos, onde tinha como personagens o Léo e a desilusão. Quem não leu a história toda, corre lá, pega o livro de língua portuguesa para depois desse vídeo você ler a história. Vou dar uma dica. O final é bem legal, tem um final feliz e surpreendente. Vamos lá. Vimos também que tem outros textos, sem ser o texto teatral, que possuem diálogos e nós conseguimos identificar a fala dos personagens através de dois sinais de pontuação. Os dois pontos e o travessão. Os dois pontos você utiliza antes da fala do personagem, quando você for indicar que o personagem vai falar. E o travessão você coloca na fala do personagem, antes da fala do personagem. Vamos lá. Eu deixei para vocês uma indicação para casa. Eu pedi para vocês fazerem um texto teatral. Poderia ser da cabecinha de vocês, usando a criatividade de vocês, ou vocês poderiam utilizar uma história como apoio para esse texto. Sugeri para vocês a fábula O Leão e o Ratinho, mas tem várias outras. Hoje eu trouxe a fábula O Galo e a Raposa. Um texto que tem personagens que conversam, que dialogam nesse texto. E nós já sabemos que nós conseguimos identificar essa fala através dos dois pontos e do travessão. Vamos lá ouvir essa história? O Galo e a Raposa. O galo e as galinhas viram que lá longe vinha uma raposa. Empoleiraram-se na árvore mais próxima para escapar da inimiga. Com sua esperteza, a raposa chegou perto da árvore e se dirigiu a eles. Ora, meus amigos, podem descer daí. Não sabem que foi decretada a paz entre os animais? Desçam e vamos festejar esse dia tão feliz. Mas o galo, que também não era tolo, respondeu: que boas notícias! Mas estou vendo daqui de cima alguns cães que estão chegando. De certo,
eles também vão querer festejar. A raposa, mais que depressa, foi saindo. Olha, é melhor que eu vá andando. Os cães podem não saber da novidade e querer me atacar. E aí, essa raposinha muito esperta, hein? Tentando enganar o galo e as galinhas, dizendo que estava selada a paz entre os animais. Ainda bem que o galo não caiu nessa conversa. Olha só, como é que nós conseguimos identificar a fala dos personagens? Mais uma vez, para a gente não esquecer, olha aqui os 2 pontos e olha aqui o travessão. Aqui, com sua esperteza, a raposa chegou perto da árvore e se dirigiu a eles. Então, quem é que fala nesse momento? A raposa. O texto mostra essa indicação. Mas o galo, que também não era tolo, respondeu. Então, agora é a vez do galo falar. E, novamente, vocês percebem que o texto traz essa indicação. Pessoal, seguinte, quando o personagem fala em um texto, nós chamamos isso de discurso direto. Nós temos 2 formas de identificar esse discurso em um texto. Lá no texto teatral, quando tem o nome do personagem antes da fala, e através dos sinais de pontuação, quando o texto não é um texto teatral. Olha só, em histórias nas quais aparecem personagens, há mais de uma forma de sabermos o que o personagem fala. Uma delas é quando a fala do personagem aparece direto no texto. Quando isso acontece, chamamos de discurso direto, porque o personagem está falando diretamente. É ele que está falando, não é o narrador que está falando por ele. Olha só os exemplos. Aqui tem Léo, por quê? Para saber que o Léo é esse personagem aqui que vai falar. Mas quem é você? E a outra forma da gente conseguir identificar é com o travessão. Ora, meus amigos, podem descer daí. Então, quando você vê no seu texto o travessão, indica que o personagem está falando, que ali é a fala do personagem. Então, o discurso é direto. E quando que é indireto? Vamos entender isso aqui. Outra forma é quando a fala não aparece diretamente. Quando isso acontece, chamamos de discurso indireto. Eu trouxe para vocês mais 2 exemplos para vocês entenderem. Olha só, vou voltar aqui. Aqui o Léo falou, mas quem é você? Foi o personagem que falou. Aqui alguém falou por ele, ó. Léo perguntou quem era a desilusão. Foi o Léo que falou? Não. Alguém disse que ele perguntou quem era a desilusão. Olha só, no outro exemplo. Ora, meus amigos, podem descer daí. A raposa falou isso aqui. No discurso indireto, não é a raposa que fala. O narrador fala pela raposa. Alguém fala pelo personagem. A raposa falou que seus amigos podiam sair da árvore. Então, não foi o personagem que disse. Quando é o personagem que fala, quando o personagem fala diretamente no texto, nós chamamos de discurso direto. Quando o personagem não fala diretamente no texto, quando o narrador fala por ele, o discurso é indireto. Vamos ver se todo mundo entendeu o que eu expliquei aqui para vocês. Vamos para a primeira questão. Em alguns textos, é possível que exista discurso direto e indireto ao mesmo tempo. Coloque D nas informações onde é usado o discurso direto e I onde é usado o discurso indireto. Vamos ver aqui, ó. Aqui são partes do texto que eu acabei de ler para vocês, o galo e a raposa. O galo e as galinhas viram que lá longe vinha a raposa. E aí? Foi o personagem que falou isso aqui? Quem disse que não
Acertou. Então, esse discurso não é direto, porque não é o personagem que está falando. Com certeza, a raposa chegou perto da árvore e se dirigiu a eles. E aí, foi algum personagem que disse isso? Não, né? O narrador falou nesse momento. Agora, vamos observar. Tem o travessão. Ora, meus amigos, podem descer daí. Não sabem que foi decretada a paz entre os animais? Se tem o travessão, indica a fala do personagem. Se o personagem fala no texto, o discurso é direto. Vamos para mais um exemplo. Mas o galo, que também não era tolo, respondeu. Aqui não foi o galo que falou, certo? A raposa, mais que depressa, foi saindo. Também não foi nenhum personagem que fez essa fala. Olha, é melhor que eu vá andando. E essa, será que foi? Olha aqui, o travessão. Então, foi algum personagem do texto que falou. Vamos conferir aqui, ó. A primeira e a segunda frase, discursos indiretos. Terceira frase que eu trouxe para vocês, o discurso é direto, porque tem o travessão. As próximas duas, discurso indireto. E a última que eu trouxe para vocês, o último exemplo, sim, é a fala de um personagem e está aqui indicado pelo travessão, ok? Agora, nós vamos transformar um discurso direto em um discurso indireto. Olha só, o galo disse: estou vendo daqui de cima alguns cães se aproximarem. Como é que a gente pode transformar esse discurso direto em um discurso indireto? Vão tendo aí ideias que nós vamos já conferir no próximo slide. No item B, eu trouxe: a raposa disse, os cães podem querer me atacar. E aí, como é que a gente transforma esse discurso em um discurso indireto? Olha só como é que a gente faz isso. No primeiro exemplo, o galo disse, estou vendo daqui de cima alguns cães se aproximarem. Alguém agora vai falar pelo galo. O galo disse que de cima estava vendo alguns cães se aproximarem. Então, nós modificamos o discurso. Olha só, a raposa disse, os cães podem querer me atacar. Como é que esse discurso virou indireto? A raposa falou que os cães poderiam querer lhe atacar. Esse é um exemplo que eu trouxe para vocês. Você aí pode ter pensado de outra forma. O importante é que você tenha pensado que alguém falou pelo personagem, ok? Vamos aqui. Vou deixar para vocês um exercício para casa. Atenção! Leia o texto Apuros do Marquês, no livro de língua portuguesa, páginas 82 e 83. E sublinhe os trechos em que aparece discurso direto. O que é sublinhar? Passar o tracinho embaixo. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer a leitura do texto, Apuros do Marquês. Ó, tem uma partezinha, uma página, e o final do texto está na outra página. Por isso que eu coloquei aqui 82 e 83. Você vai fazer a leitura e você vai identificar os discursos diretos. Como é que você vai fazer essa identificação? Através dos sinais de pontuação. Quais são eles? 2 pontos e o travessão. Então, naquela parte do texto onde tiver o travessão, significa dizer que o personagem está falando. Se o personagem está falando, o discurso é direto. O que é que você vai fazer? Você vai sublinhar todas essas falas dos personagens. Combinado? E aí, fácil ou difícil?
Fácil, né? Depois dessa aula, eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir identificar os discursos diretos nesse texto. Combinado? Eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!